Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Não sei se vocês lembram, mas nós começamos a lição citando uma frase da qual eu citei várias vezes. A lição, quando fala sobre mordomia, falando sobre mordomia, eu vou ler para vocês porque eu confesso que algumas partes eu já esqueci. Olha só, isso está no livro Nisto Cremos, tá? Na época, quando era as 27, uma vez que agora são 28. E aqui, na página 354, diz assim: a mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. O mordomo se regozija nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua fidelidade. Observe só a parte final que eu não mencionava. Eu só mencionava a parte que dizia assim, que a mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e para nos isentar ou nos proteger contra o egoísmo e a cobiça, nos dá vitória contra esses sentimentos que, na verdade, nos trazem bastante, como é que eu posso dizer assim, ficção para com as coisas do mundo. Então, a mordomia é uma dádiva de Deus, para sabermos, então, administrar as bênçãos que provêm dele. E, em cima disso, o texto aqui de hoje, irmãos, fala sobre um tempo de angústia que vai acontecer. Tanto Paulo quanto João e Daniel, esses três falaram sobre essa situação. De certa forma, eles falaram sobre o momento de tribulação, de situação difícil que vai acontecer. Só que quando Daniel fala aqui, ele fala que haveria um tempo de angústia qual nunca houve. E esse tempo, irmãos, esse período, vai ser de fato um período extremamente, como é que eu posso dizer assim, desconfortável. Vai ser terrível. Porém, eu estou tentando ser o mais educado possível com as palavras. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizendo, ele citando um texto, eu não vi a fonte do texto, ele chegou a dizer assim, segundo o parecer dele, Ellen White descreveu que se ela pudesse, se tem uma coisa que ela não consegue exagerar, é o tempo de angústia. Porque vai ser uma angústia realmente extremamente exuberante, extremamente grandiosa. Então, se tratando hoje, se eu estou colocando em meu coração, se eu estou me importando com coisas materiais, quando a perseguição vier e esse tempo aqui acontecer, olha o tema da lição: ninguém poderá comprar nem vender. Como assim? Esse ninguém aqui, irmãos, deve ser colocado, deve ser entendido entre aspas. Por quê? Ninguém que for fiel a Deus. Aqueles que de fato estiverem dispostos a aceitarem o sinal da besta ou aceitarem o senhorio de um outro ser, esses terão a normalidade em compra e venda. Observe, hoje todos nós somos, digamos que, dependentes de compra e venda. Todos nós precisamos comprar ou precisamos vender. Quando eu falo aqui depender, irmãos, não falo de você fazer isso de maneira única. Hoje, essa é a forma única. Mas quando chegar o tempo de angústia, quando vier a perseguição, quando vier um decreto, que nós sejamos então impostos a observar um dia de guarda, e esse dia de guarda não seja o dia do Senhor, que é o sábado, e foi imposto ao domingo, e aí nesse momento, aí eu falo o texto da besta, Apocalipse capítulo 13, quando fala que adorarem a besta e a sua imagem, e através dessa adoração envolver uma obediência servil à besta, vai fazer com que muitos agora escolham de que lado vão estar, do lado de Deus ou do lado da besta, e automaticamente do lado do inimigo. Então, se hoje eu começo a argumentar, se hoje eu começo a equalizar, de maneira que eu queira equilibrar o mundo com Deus, eu não vou conseguir manter-me firme quando Cristo voltar, ou antes de sua volta, porque aqui, quando acontecer esse período, irmãos, eu vou ter que viver unicamente dependendo de Deus. Lembre-se que está no livro de Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Então, viver pela fé é viver totalmente confiando em Deus. E aqui, a expressão que é muito conhecida, a expressão de confiança, o termo que é dito como confiança aqui, de acordo com o texto de Deuteronômio, é você confiar em Deus e em sua providência. Sabe, é agora o momento que o texto de Salmos irá se cumprir, quando diz assim: as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. O período de angústia, o período de perseguição, o período onde as pessoas não mais conseguirão viver em paz em meio à sociedade, elas terão que fugir. E nesse fugir, irão depender tão somente dos cuidados e da mão poderosa e onipotente do Senhor. É agora onde a fé vai falar mais alto. É agora onde, na verdade, a fidelidade que eu estou tendo com Deus hoje irá garantir uma paz no futuro. Aqui no final da lição, o texto diz assim, ó:
A fidelidade no presente não garante a fidelidade no futuro. Pensa bem, preste atenção. A fidelidade presente não garante fidelidade no futuro. Mas ser infiel agora, mas ser infiel é semelhar problemas para o amanhã. Por quê? Eu não devo ficar mantendo uma fidelidade pensando na fidelidade vindoura. Eu tenho que ser fiel hoje, como diz a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e amanhã também. Então, assim, a minha fidelidade não é feita hoje, mas ela deve ser feita todos os dias. Como diz o texto no livro de Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. E aquele outro que chega a dizer assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24. Então, assim, eu tenho que levar em consideração que a minha fidelidade e a minha perseverança, ela deve estar envolvida em confiança. Se não for, irmãos, não vai adiantar. Sabe, o temer a Deus, o respeitar a Deus, é confiar nele tão somente. Se eu e você confiarmos nele hoje e sabemos ser fiéis a ele, não só na devolução dos dízimos e ofertas, mas sabemos administrar de tal maneira que se por acaso der um caos no mundo, e o mundo está se caminhando para isso, há quem diga que estão se botando uma possibilidade, e isso de fato é uma profecia, né? Há um governo único, vários países estão adaptando já, estão se indo para um governo único. E você com certeza vai saber que governo é esse. Só existirá, irmãos, dois governos, o governo do mundo e o governo de Deus. Não existirá dois governos neste mundo aqui. Nesse mundo só terá um, e o de Deus. O de Deus vão ser aqueles que estão dispostos a submeter a sua palavra. E esses que estão dispostos a se submeterem pela sua palavra, de fato serão os vitoriosos. Que hoje eu e você levamos em consideração que a mordomia de fato é uma dádiva de Deus. A mordomia de fato é um privilégio, é um dom que Ele nos concede para sabermos administrar e estarmos isentos de sermos cobiçosos, avarentos, presunçosos, arrogantes, enfim. Isso nos deve fazer valer que tudo que temos vem da providência divina e que assim sendo, quando vier o tempo de angústia, quando vier período que antecede também com o decreto dominical, quando a sua fé for sacudida, o que vai prevalecer? O que vai prevalecer? Lembre-se do hino que diz, fé é a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória e ao mundo irá vencer. Que sejamos vitoriosos neste aspecto e que a fidelidade do Senhor nos garanta confiança e certeza de que com Ele estaremos seguros. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos à luz da Tua vontade, acima de toda e qualquer coisa. Que nós não venhamos negociar os Teus princípios e que saibamos ser fiéis a Ti a todo e em qualquer momento. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para você e que Ele lhe conceda um bom final de semana com a graça e o cuidado do Senhor. Até o próximo estudo.